Então vamos abrir em João 4. E vamos começar a ler a partir do verso 1, amém? Vamos lá. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase à hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tu tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e a seus filhos e a seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que disser desta água tornará, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai adora a tais que assim o adoram. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama de Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Vamos parar por aqui. Amém. Senhor, eis a tua palavra, Deus. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que tem tanto para nos ensinar e ministrar aos nossos corações nesta manhã. Que a tua vontade, ó Deus, seja feita neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que colocassem aqui o título da minha palavra: uma conversa com Jesus à beira do poço. Eu gostaria de te convidar nesta manhã a termos juntos uma conversa com Jesus à beira do poço. Amém? Tu estás disposta a isso? Sendo homem, sendo mulher, sendo jovem, sendo adolescente, vamos ter juntos uma conversa. O Rubens falou aqui, na sua palavra de oferta, que tu tens tido conversas importantes com pessoas importantes. Glória a Deus. Mas quero-te convidar, Rubens, para nesta manhã teres uma conversa com aquele que está acima de todas essas pessoas importantes, com quem tu tiveste e vais ter conversas. Amém?
Muitas vezes nós valorizamos tanta coisa, mas é tão importante nesta manhã. Eu gostaria realmente de convidar a tu abraçares esta conversa e deixares que o próprio Jesus possa falar contigo. Amém? Em nome de Jesus. Vamos então começar aqui. No primeiro, nós podemos ver aqui, logo no início deste texto, que lemos, inclusive esta semana nós lemos, amém? Vocês leram o capítulo 4 de João? Eu li esta semana, eu achei muito interessante porque Deus já vinha ministrando ao meu coração sobre a história desta mulher, e quando no dia, já não sei que dia da semana foi, terça, eu li, eu pensei assim, não, está realmente confirmado que Deus está a levar-me ao encontro desta mensagem. E eu acho interessante que este texto, ele começa por dizer, se eu não estou enganada, no verso 3, no verso 6, começa por dizer que Jesus, que era necessário que ele passasse por Samaria. Por que seria? Nos anos em que Jesus esteve aqui na terra a cumprir o seu ministério, eu acredito que por onde ele passou era algo que ele tinha para fazer. Amém? Vocês creem nisso também? Assim como eu? Sabem, eu há bocadinho durante o louvor eu lembrei-me que em 2017, no próximo ano vão fazer 10 anos que nós estivemos em Israel, e eu digo sempre que foi a viagem mais linda de toda a minha vida. Porque é uma viagem extremamente espiritual. Eu sei que hoje em dia está muito complicado, não é? Muita gente tem o desejo, eu ainda estes dias ouvi alguém a dizer, eu tenho tanto desejo de ir a Israel, mas agora está complicado e tal. Realmente, queridos, hoje em dia se calhar está complicado irmos a qualquer lado, é ou não é verdade? Não é? Nós temos uma viagem à Turquia no próximo mês, e esta semana saiu uma notícia que quase caiu um míssil na Turquia. Vocês viram essa notícia? Eu conheço pessoas que têm uma viagem marcada para o final deste mês para o Dubai e tiveram que desmarcar a viagem porque... Então, realmente hoje em dia, não é? Mas é assim, nós temos que aquietar os nossos corações, não é? E saber que da mesma forma que a palavra diz que Ele não perdeu o controle de nada, Ele continua a não perder, amém? E então tudo aquilo que está a acontecer, Jesus já sabia. Assim como nestes dias, Jesus por onde Ele passava era 100% premeditado e intencional aquilo que Ele ia fazer. Assim como esta paragem dele, não é? Aqui em Samaria, ele sabia que o propósito que ele tinha naquela paragem, naquele encontro com aquela mulher, do qual a Bíblia não cita o nome dela. Vejam só, a Bíblia não cita o nome desta mulher. E nós todos a conhecemos por a mulher samaritana. Amém? E no verso 6, eu pedia, por favor, à medida que eu for falando, vocês... Só coloquem o verso, porque assim eu não vou ler o texto todo novamente. E no verso 6 nós podemos ver que diz que Jesus, ele estava cansado da viagem. No entanto, era-lhe necessário passar por ali, pois eu sabia que havia um propósito. E eu entendo, sabem, em todos os textos da Bíblia que eu leio, nas histórias de Jesus, eu lembro-me lá em Israel, os sítios onde eu passei, queridos. Simplesmente havia sítios que eu chegava, parava e eu só começava a chorar, porque eu lembrava-me que Jesus tinha estado ali. Eu lembrava-me, não é, pela palavra, daquilo que Jesus tinha feito ali naqueles lugares. E ao ler este texto, eu revivo um pouco disso e quase que na minha cabeça faz um filme, não é? De pensar que Jesus, ele tinha um caminho para fazer, ele tinha um destino para ir, mas ele teve que passar, ele sabia que tinha que passar em Samaria. Mas eu acho interessante aqui que neste verso 6, a Bíblia diz que Jesus, ele estava cansado da viagem. No entanto, era-lhe necessário. Sabem, nesta conversa com Jesus que eu quero que nós tenhamos, eu e tu aqui, diante deste poço, da mesma forma que Jesus teve aquela conversa com a mulher samaritana e que produziu tanto na vida dela. Eu creio que nesta manhã esta conversa, em nome de Jesus, vai produzir frutos na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Porque essa é a intenção.
E Jesus, ele desvia-se para ali, Jesus, e a Bíblia diz que Jesus chega ali, ele estava cansado do caminho. Jesus, ele tinha, sabem, os mesmos sentimentos que nós. Ele só tinha uma coisa diferente de nós, ele não tinha o mesmo pecado que nós. Amém? Mas ele viveu emoções, ele viveu sentimentos. Então Jesus, ele estava cansado. A Bíblia diz que ele estava cansado do caminho. No entanto, como ele sabia que lhe era necessário passar, apesar de ele estar cansado, ele foi. E eu tenho uma pergunta para ti nesta manhã. Eu vou fazer várias perguntas, mas eu não quero que tu me respondas. Porque a intenção não é essa. A intenção é que tu respondas ao Espírito Santo. Amém? E tu aí no teu lugar, com o teu cinto bem apertadinho, vais responder ao Espírito Santo. Onde é que nestes dias é necessário tu passares e parares, apesar de estares cansado do caminho? Porque nós vivemos dias, queridos, em que há um cansaço geral. Há ou não há? Vocês têm sentido isso? Eu estou a dizer isto a sério. Há um cansaço geral de tanta coisa que nós vemos, que nós ouvimos, que nós vivemos. Há um cansaço geral. Mas é assim, mas Jesus pergunta-te nesta manhã, apesar de estares cansado, cansada, onde é necessário tu parares? O que é necessário tu fazeres de uma forma intencional? Porque o Senhor te chamou para fazer. E se tu estás aqui nesta manhã, Ele quer te lembrar sobre isso. Apesar de estares cansada, cansado, o que é necessário fazer? Porque quem faz o que quer é criança. E mesmo assim não faz porque o pai e a mãe não deixam, não é? Mas gente adulta faz o que não quer porque tem que ser feito. É ou não é verdade? Quantas vezes eu e tu, nós fazemos coisas que não queríamos fazer, mas temos que fazer, sabemos que temos que fazer. É o que tem que ser, e o que tem que ser tem muita força, como se costuma dizer. E no verso 7 nós podemos ver que Jesus disse, dá-me água. Ele dirige-se diretamente àquela mulher e diz-lhe, ele é direto. E nós muitas vezes fazemos tantos rodeios, quando precisamos de fazer alguma coisa, de resolver algum assunto que o Senhor nos manda resolver. Jesus foi intencional, direto, pois sabia que tinha um propósito grandioso naquela conversa com aquela mulher. E sabem, queridos, nós nestes dias, nós também precisamos de ser diretos e intencionais, não há tempo a perder. Uma das coisas que o inimigo das nossas almas vai tentar fazer nestes dias, e está a tentar fazer, é parar-nos, paralisar-nos, parar-nos naquilo que Deus quer que nós façamos. E deixar-nos a procrastinar, e deixar-nos naquela indecisão, naquela dúvida, naquele medo muitas vezes de termos que fazer aquilo que é para fazer. Jesus é ou não é um exemplo para nós? E nós até aqui só ouvimos até ao verso 7, e a Bíblia diz que ele foi, era necessário, apesar de ele estar cansado, ele fez aquela paragem, e quando ele chegou, e chega aquela mulher, ele é direto naquilo que ele tinha que fazer. E no verso 9, nós podemos ver que a mulher o questiona. E estabelece aqui então uma conversa, que nós já lemos o texto todo, entre Jesus e esta mulher. E sabem, para aquela época, era socialmente surpreendente aquilo que Jesus estava a fazer ali. Porque este é um encontro que quebra muitos paradigmas, muitas barreiras sociais, culturais. Não podia haver conversas entre judeus e samaritanos, eles não se relacionavam, por causa de rivalidades culturais e históricas. E Jesus faz aqui algo surpreendente. Mais uma vez ele nos dá um exemplo. Quantas e quantas coisas, muitas vezes por causa da nossa religiosidade, por causa
paradigmas, por causa de coisas que nós ouvimos, por causa de crenças limitadoras que às vezes nós temos, nos impedem de fazermos nestes dias aquilo que é necessário. Jesus mostra-nos que Ele era fora da caixa, sabem? Muitas vezes nós vemos ao longo dos anos crentes nas igrejas que eles são anos e anos e anos, eles aprendem aquele ritmo, eles aprendem como o crentez do comportamento e da vestimenta e da palavra e daquilo que tem que falar e como é que tem que fazer, e não deixam o Espírito Santo de Deus agir nas suas vidas por causa de paradigmas, por causa de religiosidade, por causa sabem, crenças que não são quebradas. Muitas vezes o Espírito Santo não flui, não acontecem coisas surpreendentes, coisas novas, inovadoras na vida das pessoas. E nós sabemos por este texto, da forma com que ele termina, que algo surpreendente acontece através desta atitude de Jesus, através das poucas coisas que nós já vimos que Jesus faz. Por ele, apesar de estar cansado, ele ir, por ele ser direto e ser completamente intencional naquilo que ele iria fazer. E avançando aqui no texto, nós podemos ver dos versos 10 a 14 que Jesus, ele usa uma situação natural, que ele fala da água do poço, dá-me de beber, para se referir e para tratar de um assunto espiritual, a água do poço e a água viva. Jesus quebra aqui mais uma vez um paradigma. E o que eu te quero dizer nesta manhã aqui com esta atitude de Jesus é que muitas vezes nós buscamos coisas naturais para saciar uma sede que é espiritual. Esta mulher, ela dirigiu-se a um poço para buscar uma água natural para saciar a sede física. Só que ela saiu deste poço saciada com uma água espiritual. Quantas coisas nós nestes dias que estamos a viver aqui na Terra, queridos, nós temos buscado no natural para saciar algo que só o espiritual irá saciar. Mas nós buscamos em coisas naturais. Nós buscamos ser saciados em preenchimentos naturais, em eventos naturais, em situações que nós programamos na nossa vida, coisas que vão ao encontro, só que são coisas naturais que nós vamos buscar para saciar algo que só será saciado espiritualmente. E nesta manhã, nesta conversa com Jesus, neste encontro com Jesus, o próprio Senhor, Ele quer nos falar disso. O que é que de natural, nestes dias, está a ofuscar a tua vida espiritual? Aquilo que só vai ser saciado espiritualmente, mas tu estás a buscar respostas naturais. Mas só será saciado espiritualmente, no teu encontro franco, sincero com Jesus, numa conversa franca e sincera com Ele. Numa proximidade intencional com Ele. Queridos, eu acredito que há muita coisa nesta terra natural que é boa para nós, obviamente. Não é isso que eu quero dizer. Só que o problema é quando as coisas naturais substituem aquilo que é espiritual. E nós caminhamos com Deus por anos e anos e anos, mas somos homens e mulheres mais naturais do que propriamente espirituais. Quantas e quantas pessoas nestes dias, queridos, de guerra e de aflição, elas correm todos os canais, elas estão aflitas, porque elas estão a ser saciadas de uma forma natural.
Porque quando nós buscamos em Deus, sabem? E nunca foi tão necessário isso na nossa vida. Nós vamos ser saciados espiritualmente. A paz do Senhor, que excede todo o entendimento, como diz lá em Filipenses, vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. E nós vamos saber que Ele está no controle da nossa vida. Nós vamos saber que apesar de se ouvir tanta coisa nestes dias, é que já se ouve tanta coisa que está a acontecer, mas depois ainda há aqueles profetões das profetadas, né, que ainda vêm acrescentar mais. Quem sabe o dia? Ninguém sabe o dia. Quem sabe a hora? A única coisa que nós sabemos é que nós temos que estar prontos. Nós temos que estar preparados. Temos que estar prontos. E nunca foi tão necessário, queridos, nós estarmos prontos. Agora, não vamos buscar saciar a nossa sede com coisas naturais. O que é que no teu dia-a-dia? É uma pergunta direta para ti, que estás aqui nesta manhã. Tu tens buscado saciar naturalmente, e só Jesus vai suprir. Porque é algo que tem que ser suprido espiritualmente. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque elas lhe são desconhecidas. E nós somos homens e mulheres espirituais, amém? Porque um dia nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e o Espírito Santo de Deus passou a habitar em nós. E se tu estás aqui nesta manhã e nunca fizeste essa oração, no fim deste culto procura-nos, porque nós queremos fazer essa oração contigo, em nome de Jesus. Amém? Passando aqui para o verso 15. Depois de alguma resistência, porque aquela mulher samaritana, ela não sabia quem estava diante dela, ela ainda não sabia quem era aquele homem. E ainda por cima, sabem, aquela mulher, a Bíblia diz que ela desloca-se àquele poço à hora sexta. Ajudem-me. À hora sexta. Sabem o que é que significava? Ao meio-dia. A hora de maior calor. Significa o quê? Que a hora que ninguém ia ao poço foi a hora que ela foi. Sabem porquê? Porque ela era totalmente desprezada pela sociedade, pela condição que ela tinha. Então ela ia àquele poço buscar a água natural para saciar a sede dela, numa hora em que ninguém lá ia, porque provavelmente as mulheres iam de manhã cedo ou no final do dia lá, àquele poço para buscarem água. E depois de alguma resistência, ela rende-se e abre-se para Jesus. E eu quero perguntar-te nesta manhã, quais são as resistências que nestes dias te têm impedido de tu te entregares e te renderes a 100% a Jesus? Sabem, durante este momento de louvor e de adoração, só vinha uma coisa ao meu coração. É necessário que os verdadeiros adoradores me adorem em espírito e em verdade. E nós, infelizmente, muitas vezes nós dirigimos-nos à igreja, nós dirigimos ao culto, nós cantamos uma música da qual nós já conhecemos a letra, mas nós não o adoramos, nós não nos rendemos, nós não nos quebrantamos, nem uma lágrima cai dos nossos olhos, porque nós estamos endurecidos, nós estamos cheios de resistências, nós já não deixamos sequer que Ele venha e nos confronte. Jesus confrontou diretamente aquela mulher porque era necessário que ela fosse confrontada no pecado que ela tinha, no problema que ela tinha. Ela tinha um problema real, para que houvesse uma libertação, para que houvesse mudança. Jesus teve que se dirigir a ela e confrontá-la diretamente. E a minha pergunta para ti nesta manhã: tu estás aqui de coração aberto para que Jesus te confronte diretamente? São dias em que tu ainda permites... Cris, eu não vou nem falar em pessoas. Porque infelizmente hoje em dia nem na igreja, nem pastores, nem líderes, nem ninguém pode confrontar ninguém. Porque eu vou-me embora da igreja.
Mas eu não estou a falar de pessoas. Infelizmente, hoje em dia, pastores e líderes pensam 2 vezes quando precisam de ir confrontar e chamar a atenção de alguém. Porque ai Jesus, se eu for fazer isso, aquela pessoa provavelmente vai-se embora. Eu não estou a falar de pessoas, queridos. Estou a falar de Jesus. Tu apertaste o teu cinto nessa cadeira. Permite que Jesus te confronte nesta manhã. Deixa-me dizer-te uma coisa. Nós precisamos em permanência, eu e tu, eu e tu, eu e tu, todos nós sem exceção. Nós precisamos em permanência de ser confrontados por Jesus. Porque senão nós ficamos parados no nosso caminho. Esta mulher aqui, neste momento, ela tem 2 hipóteses. Ou ela se ofende no confronto que Jesus lhe faz. Ai, porque ele chamou-me adúltera. Ela podia ter feito isso, não podia? Podia. Ou ela escolhe ser liberta e salva. Tu estás disposto nesta manhã, estás disposta para ser confrontado por Jesus? Nós estamos dispostos a que Jesus nos diga: tu estás errado nisto, naquilo, naquilo outro, não está certo o que tu estás a fazer. Tu precisas de mudar isto e isto e isto. Mulher, tu precisas de mudar esse teu comportamento. Homem, tu precisas de mudar esse teu comportamento. Jovem, tu precisas de mudar esse teu comportamento, está errado. Nós estamos dispostos nestes dias, queridos. O que é que nós queremos da nossa vida daqui para a frente? Nós precisamos de estar dispostos. Ah, pastora, mas tu estás-nos a comparar com esta mulher samaritana. Eu estou. Eu estou a colocar-me no lugar dela. Nunca adulterei na minha vida, graças a Deus. Mas tenho cometido outros pecados. E tu? Nós precisamos, queridos, de ser confrontados por Jesus. Eu gostaria que tu fechasses os teus olhos. Se tu estiveres à vontade. Durante 2 segundos aí no teu lugar. E no silêncio da tua oração, no Espírito, pergunta: Senhor, em que é que eu preciso nesta manhã de ser confrontada? Confrontado. O que é que eu preciso? O que é que eu preciso? Tenha a ousadia de lhe dizer: Senhor, eu quero ser confrontado, confrontada, porque eu quero viver a bênção que esta mulher viveu. A libertação, a cura que esta mulher viveu. E eu não quero ficar paralisado no mesmo caminho, no mesmo sítio. Eu não quero ficar paralisado do poço, porque quando chegar a hora de eu sair do poço, desta conversa, eu vou sair e vou produzir algo quando eu sair lá para fora. Foi o que essa mulher fez, porque ela permitiu-se ser confrontada. E queridos, às vezes nós sermos confrontados por Jesus dói tanto. Porque na nossa humanidade nós somos cheios de nós, somos tão orgulhosos. Somos cheios de aparências. Vamos prosseguir. Dos versos 16 ao 19, Jesus traz uma palavra de conhecimento à vida dessa mulher. E eu sou tão, sabem, eu sou tão apaixonada por Jesus, que eu digo assim: Senhor, eu quero tanto ser como tu. De chegar ao pé de alguém, ter uma palavra de conhecimento. Faz parte dos dons do Espírito, não é? Nós chegarmos, estarmos em contacto com alguém, naquele momento o Senhor nos dar uma palavra sobre a vida daquela pessoa. Vocês têm a noção do poder que isso tem? Quando nós estamos cheios do Senhor, cheios do Espírito Santo, e nós numa conversa com alguém, nós temos ali uma palavra que vai produzir uma mudança efetiva e poderosa na vida de uma pessoa. Eu olho para Jesus e digo assim: Senhor, eu quero tanto ser como tu. Eu quero tanto aprender contigo.
Eu quero tanto ter estas experiências com as pessoas, fazer coisas, porque a Bíblia diz que os sinais nós faríamos maiores do que aquilo que Ele fez. Amém? E Jesus traz uma palavra de conhecimento, sem condenação, sobre a vida dela. Mas Ele toca na área mais sensível da vida desta mulher. Ele conhece todas as áreas sensíveis das nossas vidas. Jesus confronta o pecado dela com graça e verdade. E eu quero te perguntar, nesta manhã Jesus pode confrontar o teu pecado com graça e verdade? Tu fechaste os teus olhos durante uns segundos. E aquilo que o Senhor ministrou ao teu coração nesta manhã, neste lugar, Ele pode te confrontar. Tu podes ser confrontado por Ele. Para que saias daqui da mesma forma que aquela mulher saiu daquele poço. Amém? Aquela mulher nunca mais foi a mesma. Aquela mulher saiu daquele poço liberta, salva. E aquilo que ela recebeu daquela água viva naquele poço, ela levou para a vida de muitas pessoas. E nós muitas vezes, sabem porquê que nós não levamos para a vida de ninguém nada? Sabe porquê? Porque nós não somos libertos no poço. Às vezes nós podemos pensar assim, mas eu não consigo evangelizar ninguém, eu não consigo dar frutos, eu não consigo produzir algo, mas porquê que eu não produzo na vida das pessoas? Porquê que a minha vida parece que está parada? Porquê que não há uma prosperidade? Eu não estou a falar de dinheiro, eu estou a falar de uma prosperidade espiritual, porque nós chegamos ao poço numa conversa com Jesus e no poço nós não saímos. Nós ficamos no poço. Nós precisamos de ser confrontados, ainda que doa, para sermos libertos de uma vez por todas, para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Prosseguindo aqui, sabem, eu acho que verdadeiramente aquela mulher, ela foi tão especial, porque ela foi muito sábia. Apesar de nós sermos tão prontos para julgar as pessoas que são pecadoras, né? Se calhar nos dias de hoje aquela mulher seria uma prostituta, não sei. Como é que ela seria julgada, vista, rotulada pela sociedade, pelo pecado dela, não é? Só que às vezes nós temos nas igrejas pessoas que não são prostitutas, mas que se prostituem em outras coisas, em outras áreas escondidas da sua vida. Porque elas estão 100% com o coração fechados para Deus. Mas esta mulher, pecadora, adúltera, ou seja o que for, porque teve não sei quantos maridos, Jesus parou para perder tempo com ela ou para ganhar tempo com ela. E eu acho que ela teve muita maturidade emocional. Porque ela deixou que Jesus cutucasse na ferida dela. Ela deixou que Jesus a confrontasse nas coisas que ela está errada. Na dor, talvez na dor mais profunda dela, ela deixou que Jesus fosse lá. Para que ela saísse de uma vez por todas curada e liberta. O que é que nós precisamos de mudar hoje, igreja? Eu acredito que aquela mulher, eu já falei isto, mas eu acho tão poderoso, sabem? Ela teve aquela oportunidade, será que ela teria outra? Vocês acham que ela iria ter outra oportunidade de ter aquela conversa com Jesus? Ela não iria ter outra. Foi aquela oportunidade ou nunca mais. Vocês sabem que há oportunidades na nossa vida que elas acontecem é aquela ou nunca mais. O que é que tu queres hoje, daqui para a frente? O que é que tu queres viver em Deus de hoje, daqui para a frente? Queres continuar em círculos?
Queres continuar no poço? Dói, feridinho, magoadinho. Queridos, não há tempo a perder. É nós aceitarmos ser confrontados por Jesus. Nós somos falhos mesmo. Somos pecadores mesmo. Não há, queridos, não há. É assumir e aceitar que dói menos. Em vez de nos enchermos de nós próprios e andarmos com a cabeça erguida, baixarmos só um bocadinho assim o queixo. Sabem? E percebermos que somos nada, zero sem Ele. E que precisamos tanto de Ti, Jesus. E que sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti nada queremos fazer. Queremos sair do poço. O poço pode representar um círculo de problemas que eu vivo durante anos e repetem-se na minha vida. Porque Jesus tem tentado algumas vezes confrontar-me. Só que eu não deixo. Passando aqui dos versos 20 ao 25, já caminhando para o final, Jesus fala-lhe sobre o plano da salvação. E fala-lhe de uma verdadeira adoração. Eu já falei um pouquinho sobre isto. Nós vivemos dias, né? E é exatamente aqui que aparece o versículo que diz: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Tu sabes que Jesus, Ele sabe quem são os verdadeiros adoradores. Nós vivemos dias de tanta aparência, queridos. Tantas falácias e palavras tão bonitas. Tantas pessoas que nas redes sociais colocam coisas tão bonitas, mas depois a vida delas não é nada daquilo. E muitas vezes nós, infelizmente, nós vamos atrás porque nos queremos comparar e olhamos. Pois, porque as pessoas, quando elas postam coisas, elas não postam a briga que teve com o marido, né? Na rede social não vai fazer uma história: briguei agora com o meu esposo, ele é um... Não. E às vezes isso leva-nos a uma comparação desenfreada, sabem? Que nos tira completamente fora do propósito. E é tão curioso, sabem, que são tantas palavras bonitas, tantas coisas que as pessoas falam, mas depois que elas não vivem nada daquilo. Não vivem na prática. Não te deixes enganar. Não te deixes enganar. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e Ele sabe quem são. Com quantas partes da minha vida eu tenho adorado a Deus? Com quantas partes da tua vida tu tens adorado a Deus? Tu procuras verdadeiramente adorá-lo com todas as áreas da tua vida, com todo o teu coração? O verso 26 diz que Jesus identifica-se como o Messias. Vocês sabem que há algo muito curioso aqui, que eu descobri, que eu nunca tinha parado para pensar nisto. São poucas as vezes na Bíblia em que Jesus se identifica diretamente como Ele sendo o Messias. Ele fala muitas vezes do Filho do Homem, fala muitas vezes em parábolas indiretamente. Mas a mulher samaritana, apesar do nome dela não ser citado, é das poucas pessoas com quem Ele se identifica diretamente. Ele diz: eu sou o Messias. Então muitas vezes aquilo que é desvalorizado para nós não é desvalorizado para Deus. Aquilo que eu e tu muitas vezes nós rejeitamos, aquilo que é rejeitado pela sociedade, não é rejeitado por Deus. E esse às vezes é um dos grandes problemas e dos paradigmas da nossa mente, que nos impede de sair do poço.
e nos faz ficar lá. Porque nós muitas vezes, queridos, nós não nos achamos merecedores. Aquela mulher, ela podia ter pensado, sim, tu és o Messias, mas eu fiz tanta coisa errada na minha vida, eu não sou merecedora nem sequer desta conversa. Quantos de nós, pastora, mas ela não disse isso, não, graças a Deus. Mas quantos de nós dizemos isso ao Senhor no nosso dia-a-dia? Ele vem para nos confrontar, Ele vem para nos libertar, Ele vem para nos fazer viver uma vida com abundância. Mas nós somos aqueles que dizemos diretamente a Ele, eu não sou merecedor. Aquela mulher podia ter dito assim, Senhor, eu fiz tanta coisa errada, eu sou suja, eu não sou merecedora. Mas ela não fez isso naquela conversa com Jesus. Que eu acredito que apesar do pecado dela, no fundo, no emocional dela, ela deveria de estar bem resolvida. Nós precisamos, queridos, sabem, muito, muito nestes dias sermos tratados na nossa identidade, na nossa paternidade, no nosso elo de paternidade. Ter a certeza que Ele é o nosso Pai. Ainda que o teu pai e que a tua mãe te abandonem, eu não te abandonarei. Ainda que tu sejas um pecador, Ele ama-te. Não é sobre aquilo que as pessoas falam, não é sobre aquilo que as pessoas fazem, mas é sobre uma identidade que ninguém pode mudar. Que nós precisamos de resgatar nestes dias. A nossa identidade de filhos amados, preciosos. Porque senão o mundo, se nós não tivermos isso bem firmado, sabem o que é que vai acontecer todos os dias? O mundo vai espizinhar-nos e nós vamos acreditar que nós não somos filhos, que nós não somos amados, que nós não somos preciosos, que nós não merecemos. Que infelizmente nós muitas vezes nem vamos merecer ser libertos e curados porque nós não somos curados na nossa identidade. Ela podia ter caído no chão, ficar ofendida e achar-se que não era merecedora. E a verdade é que nós não somos, mas sabemos que ainda que não sejamos, Ele faz por nós na mesma. Amém? E aqui dos versos 28 ao 30, já finalizando, ela deixa o cântaro e vai à cidade. Isto é muito forte, sabem? A prioridade daquela mulher depois daquele encontro com Jesus, depois daquele confronto, muda totalmente. Eu não sei se tu já tinhas lido esse texto com essa perspectiva, mas é assim, ela vai ao poço com um cântaro para trazer água. Ela vai lá para buscar água, para saciar a sede, para o banho, seja para o que for. E ela volta de lá com uma prioridade totalmente invertida. Ela chega lá com uma prioridade natural. E ela sai de lá 100% com uma prioridade espiritual. Eu gostaria muito que nesta manhã tu pudesse entregar a Deus talvez alguma prioridade que tu tens tido que é natural. E que essa prioridade seja substituída por uma prioridade espiritual. Muda o foco dela, queridos. Ela já não se lembra do cântaro, ela chega lá, ela deixa o cântaro. A Bíblia diz que ela larga o cântaro. Do 28 ao 30. Ela larga o cântaro ali. A razão dela se dirigir àquele poço muda no final desta história. Ela já não se lembra daquele cântaro, ela deixa o cântaro e ela volta para a cidade. Para dizer, eu conheci o Messias, eu conheci o Salvador, eu fui liberta, ele não me conhecia, mas ele falou tudo sobre mim, eu fui confrontada, eu fui liberta, e ela chegou lá, e sabem o que é que produziu aquela libertação na vida dela? Primeiro que a prioridade dela é completamente invertida.
E aquilo que ela leva, aquela água viva da salvação, que ela passa a carregar nela, ela leva e distribui, partilha com muita gente naquela cidade. Talvez aquela mulher, antes de ser liberta, ela nem tinha aquela ousadia para falar, para evangelizar. O que é que tu tens nas mãos e precisas de deixar nesta manhã? Talvez até tu te tenhas dirigido aqui, nesta manhã, à igreja por uma razão. Pastor, eu vim porque eu hoje estava na escala para servir. Só que eu quero declarar nesta manhã que a razão da tua vinda, o próprio Jesus vai mudar. Se era uma razão natural, Ele mesmo transforma numa razão espiritual. Amém? Porque aquilo que tu trouxeste nas mãos, que era natural, Ele substitui por algo que tu vais carregar daqui para fora, que é espiritual. E que vai produzir frutos na tua vida. E na vida de muitas pessoas.